Você achou aí Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 2 em diante? Diz assim o texto sagrado: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos pelo deserto, para te humilhar e para te provar, para saber o que havia em teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E ele te humilhou e permitiu que tivesses fome, e te alimentou com o maná que não conhecias, nem teus pais conheciam, para que soubesse que o homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, o homem viverá. A tua veste nunca envelheceu sobre ti, nem teu pé se inchou estes 40 anos. Considera também teu coração que, como o homem castiga seu filho, também o Senhor teu Deus te castiga. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar um pouquinho com você aqui, baseado nesse texto e outros que nós vamos ver na Bíblia, sobre provação. Você pode repetir após mim? Provação. Bom, nesse texto, ele está totalmente atrelado à saída do povo de Israel do Egito. Você sabe que Deuteronômio é uma repetição da lei. E nele agora aqui no capítulo 8, Deus está dando ao povo algumas instruções e trazendo também para o povo algumas explicações por que Deus permitiu que enquanto eles saíram do Egito e caminhavam pelo deserto, eles passassem por algumas adversidades, por alguns problemas, por alguma dificuldade. Então Deus está falando um pouquinho aqui sobre esse assunto e dentre tantos, provação. Então a pergunta é: o que é provação? O que é aprovação? O que é aprovação? Bom, vamos aqui resumir primeiro de uma forma bem simples e aí nós vamos avançando dentro desse assunto muito importante. O que é aprovação? Aprovação não é nada mais, nada menos do que problemas, dificuldades, adversidades que Deus permite para aperfeiçoar seus filhos e no final lhes fazer bem. Então vamos lá, aprovação são problemas, adversidades, dificuldades que Deus permite para aperfeiçoar seus filhos e no final lhes fazer bem. O que é aprovação? Ainda continuando nesse tema, o que é aprovação? Primeiro, a aprovação não é falta do amor de Deus por você. No capítulo 7, versículo 8, o texto diz: porque o Senhor vos amava. Porque o Senhor vos amava. Veja, quando estamos passando por problemas, dificuldades, tribulações, nós temos a equivocada e ligeira ideia de que Deus me abandonou, Deus me esqueceu, Deus está zangado comigo, Deus está chateado comigo, Deus não me quer. Mas na verdade, irmãos, provação não é fruto de um Deus que odeia, provação é fruto de um Deus que ama. Provação é fruto de um Deus que tem interesse no bem dos seus filhos. Então, quando você estiver passando por provação, fique tranquilo, que não significa que Deus esqueceu de você, mas simplesmente que Deus está cuidando de você e tem algo para a sua vida. Na linguagem popular, nós dizemos que nós só brincamos com quem nós gostamos. Não é assim? Nós dizemos no dia a dia, brincamos. É a mesma coisa. Deus só trata com as pessoas com quem Ele ama. E isso vale para seus filhos. Segunda coisa, o que é aprovação? A aprovação é um meio de Deus te fazer lembrar. Versículo 2 diz assim: e te lembrará de todo o caminho. 2 vezes no capítulo 8 aparece o verbo lembrar, 3 vezes aparece o verbo esquecer. Então o que é aprovação? A aprovação é o meio de Deus te fazer lembrar. E a pergunta é: lembrar de quê? Daquilo que você nunca deveria ter esquecido. Na trajetória da vida, enquanto nós seguimos adiante, às vezes nos esquecemos de quem é Deus. Nos esquecemos de onde Deus nos tirou.
nos esquecemos de quem nós somos, nos esquecemos do que Deus fez por nós. Mas fica tranquilo, se na trajetória da vida você se esquecer daquilo que você jamais deveria ter esquecido, Deus tem um alarme muito bom de nos fazer lembrar daquilo que nós jamais deveríamos ter esquecido. E o nome disso é aprovação. Terceiro, pastor, o que é aprovação? Diga comigo, aprovação é um teste. Veja só. O texto diz assim, ó, para te humilhar e para te provar. Para te humilhar e para te provar. Então o que é aprovação? É um teste. Ninguém sabe quem de fato é até que seja submetido a uma aprovação. É a aprovação que revela o real caráter do homem, é a aprovação que revela a real obediência do ser humano. O texto aqui é claro, para te provar, para saber o que havia em teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então a aprovação é um meio que Deus submete seus filhos para testar sua fidelidade, seu caráter e sua obediência. Bom, para tornar isso mais prático, vou usar um exemplo usado por um filósofo. É o seguinte, um homem estava caminhando carregando uma xícara de café. Enquanto ele caminhava carregando uma xícara de café, um outro homem passou e esbarrou. E quando ele esbarrou, derramou o café. A pergunta é, por que o homem derramou café? Aí você vai dizer, óbvio, pastor, porque ele levou uma esbarrada, por isso ele derramou o café. A tua resposta não está errada, está certa. Mas a resposta completa deveria de ser também, porque havia café dentro da xícara. Porque se tivesse água na xícara, ele ia derramar água. Se tivesse suco na xícara, ele ia derramar suco. Se tivesse chá na xícara, ele ia derramar chá. Se tivesse refrigerante na xícara, ele iria derramar refrigerante. Moral da história, quando a provação te chacoalha, você derrama aquilo do qual você está cheio. E a verdade é que Deus utiliza a provação simplesmente para revelar aquilo do qual eu e você estamos cheios. Pergunta quem está do teu lado aí, você anda cheio de quê? Pastor, o que é aprovação? A aprovação é um meio de Deus me manter humilde. Eu sei que você não gosta dessa parte, mas a aprovação é um meio de Deus nos manter humilde. Está lá no texto, para te humilhar. 2 vezes Deus disse, para te humilhar. Então a aprovação é um meio de Deus te manter humilde. Ele te humilhou. Veja, permita-me trazer isso para a nossa vida prática diária. Na nossa trajetória cristã, às vezes, o mau uso que nós fazemos das bênçãos que nós recebemos. Observe o que eu disse. O mau uso que nós fazemos das bênçãos que recebemos. Porque a bênção não te destrói. O que te destrói é o mau uso que você faz daquilo que Deus te deu para te abençoar. Mas quando nessa trajetória eu faço mau uso daquilo que Deus me deu, e eu me torno prepotente, arrogante, autossuficiente, eu começo a achar que já não é Deus, sou eu começo a achar que sozinho eu vou, não preciso de mais ninguém, eu começo a achar que agora eu sou a última bolacha do pacote. Então Deus tem uma forma de me colocar no formato original. Se o mau uso que eu faço daquilo que Deus me deu tira a minha forma original, Deus usa a aprovação para me trazer para a posição que eu jamais deveria ter abandonado. Eu vi só um aleluia baixinho no final. Alguém para me ajudar aqui? Me ajuda, professor, pastor Ricardo. Em último lugar, a aprovação
meio de Deus te fazer bem. Nem assim você vai glorificar. Olha só o que diz o versículo de número 16. Diz assim, ó, que te alimentou no deserto com maná que teus pais não conheciam. Ó, surpresa de Deus, revelação de Deus. Para que pudesse te humilhar e para que pudesse te provar, para te fazer bem no teu fim. A finalidade da aprovação não é te destruir. A finalidade da aprovação não é acabar com você. A finalidade da aprovação é Deus te preparar para aquilo que Ele tem de grandioso para fazer na sua vida. A finalidade da aprovação é Deus te forjar, porque Ele está te preparando para coisas extraordinárias, tremendas, grandiosas. Quem pode estar olhando o seu momento de provação hoje, pode estar olhando para você e dizendo: ih, está quebrado, está acabado. Mas Deus que está no alto e sabe de tudo está dizendo: não, estou preparando para um novo tempo, estou preparando para uma nova história, estou preparando para algo grandioso, estou preparando para algo extraordinário. A aprovação é um meio de Deus no final de fazer bem. Deixa eu contextualizar isso com um exemplo bem simples. Eu comprei a bicicleta nova um tempo atrás para minha filha Antonella. Só que a bicicleta era maior. Ela estava acostumada com a pequenininha. E eu falei: não, agora foi promovido a um nível maior. Aí tinha que comprar a bicicleta. Vai, ela cresceu. Só que eu comprei a bicicleta bem maior. Aí ela foi subir na bicicleta, ficou meio sem jeito. Eu falei: não, papai te ajuda. Então eu segurei com a mão no guidão, a outra no banco, e fui levando-a, guiando-a, e ela ficou feliz. Aí eu comecei a soltar uma mão do guidão e segurar apenas no banco. E quando ela achou que eu ainda estava segurando no banco, já tinha soltado. E ela começou a andar. Quando ela reparou que eu tinha soltado a mão, ela ficou meio estremecida. Eu falei: pode ir, papai confia em você. E ela começou a pedalar. Pedalar. Isso aqui aconteceu. Ela criou confiança, foi para lá, foi para cá, foi para lá, foi para cá, até que um belo momento ela caiu. E ela caiu lá, ai, caí, pai, minha barriga está doendo. Eu disse: não, isso passa. Ela, ai, eu fico aqui com o pai. Eu mexi assim na barriguinha dela. Falei: vamos voltar para a bicicleta de novo. Ela: não, agora eu estou com medo. Vamos andar. Ela disse: não quero mais não. Eu falei: então tá bom, então fica aqui perto de mim. Sabe qual é a verdade? É que eu sabia que ela iria cair, mais cedo ou mais tarde. Eu também sabia que quando ela caísse, ela poderia se machucar. Eu também sabia que ela ia ficar com medo, ela ia ficar instável. Mas eu também sabia que a dor iria passar, o medo seria superado, e ela iria pilotar aquela bicicleta velozmente. Sabe qual é a verdade, irmão? É que Deus não foca no seu momento de dor. Deus foca no teu progresso. Você está focado na dor que você está sentindo agora. Deus está olhando lá na frente e vendo onde você vai chegar depois dessa aprovação. Deus está olhando lá na frente e vendo aquilo que você vai conquistar, porque Ele está preparando você para coisas grandiosas. Você pode aplaudir a esse Deus aí. Aleluia! Então eu tenho 3 perguntas aqui sobre aprovação. 3 perguntas sobre aprovação. Primeira pergunta é: qual é a diferença entre provação, tentação, problemas da vida e circunstância da vida? Qual é a diferença entre provação, tentação, problemas da vida e circunstância da vida? Qual a diferença? Bom, vamos responder de trás para frente. Circunstância da vida são fatos e situações que independem da tua vontade e da tua escolha. São circunstâncias da vida. Problemas da vida são fatos e situações que são resultados da tua vontade e da tua escolha. Isso são problemas da vida. Tentação é o diabo tentando extrair o pior que existe em você. Provação
é Deus extraindo o melhor que existe dentro de você. Vamos dar um exemplo prático disso? Circunstância da vida. João capítulo 9, tem um homem cego de nascença. O discípulo diz: Senhor, quem pecou, este ou o pai deste, para que nascesse assim? Jesus disse: nem ele, nem os pais dele pecaram. Então, um exemplo de circunstância da vida: nascer com uma enfermidade. O que aquele homem fez para nascer com aquela enfermidade? Nada. Então aquilo é uma circunstância da vida. Problema da vida, como eu disse, são fatos e situações que são resultado da minha escolha e da minha vontade. Um exemplo prático: gastar mais do que ganha. É um problema da vida, mas quem que cria ele? Eu, você. Lamentações 3, verso 39 diz: de que se queixa? Senão dos seus próprios? Aí alguém vai chegar e diz: oh Deus, estou numa luta terrível, o diabo se levantou. O diabo, eu não. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí é um outro demônio. Isso é uma outra casta. E geralmente você bota a senha dela. Tentação, o diabo tentando extrair o pior que é em você. Lembra de Mateus capítulo 4, quando Jesus é levado pelo diabo ao pináculo do templo? Ele diz: lança-te daqui abaixo, porque está escrito: os seus anjos darão ordem ao teu respeito. Ó, citou o Salmo 91 para Jesus. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo tentando extrair o pior que é em você. Provação é Deus extraindo o melhor que há em você. Lembra do exemplo de Jó? Deus deu testemunho de Jó para o diabo. Ele disse assim: tu viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal? Aí o diabo falou: não, mas Jó não te serve à toa. Jó te serve assim porque o Senhor tem abençoado ele com tudo, tem protegido tudo que é dele. Deixa eu tocar em tudo que é dele. O Senhor vai ver se ele não vai blasfemar na sua face. Aí Deus falou: tá bom, pode ir lá, toca em tudo dele menos nele. O diabo foi lá, fez arruaça, agiu no limite do que Deus permitiu, e só tocou porque Deus permitiu. Aí, conjectura minha, tá? O diabo viu o Jó indo pro canto, pegando o Instagram. O diabo olhou: aí, agora ganhei. Ele vai botar hashtag me desviei. Já foi lá e postou Jó 1:21: não saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, meu irmão, bendito seja o nome do Senhor. Deus vai extrair o melhor que existe dentro de você, o melhor que é em você por meio dessa aprovação. Pastor, a aprovação pode ser maior do que eu? Segunda pergunta: não. Porque a Bíblia diz no Salmo 103, versículo 8 em diante, diz assim, ó: misericordioso e piedoso é o Senhor, longâmino e grande em benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem conservará para sempre a sua ira, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está mais alto do que a terra, assim é grande a sua misericórdia sobre aqueles que os temem. Quanto o oriente está distante do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Pois o homem só o seu dia como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento logo se vai e o seu lugar já não acha mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre aqueles que o temem, a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Olha o que diz o texto: ele conhece a nossa estrutura. Deus sabe até onde você pode ir, Deus sabe o quanto você suporta, Deus sabe até onde você aguenta, e Deus não vai permitir além da tua força. Deus não vai permitir além da tua força. Aguenta só mais um pouquinho, porque Deus está cuidando de você. Vem refrigério no meio dessa prova, e depois vem vitória para a sua vida. Vem vitória para a sua vida. Terceira e última pergunta: a provação tem um tempo para acabar?
Mas se você não dá um glória nisso, tem. Da mesma forma que a provação tem tempo para acabar, também ela tem prazo para terminar. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. O Salmo 126 diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida, trazendo consigo seus molhos de alegria. Salmo 30 verso 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem o amanhecer. Eu gosto de Cantares 2 verso 12 que diz: o tempo de cantar chegou. Vai chegar o tempo de cantar para você. Vai chegar o tempo de cantar para sua casa. Vai chegar o tempo de cantar para sua família. Ei, ainda vai ter culto de ação de graça. Ei, vai chegar a tua vez. Vai chegar o teu tempo. Vai passar essa aprovação. Aguenta um pouquinho. Vai passar tudo isso. Deus está vindo com um novo tempo para a sua vida. Ô meu irmão, quem pode exaltar Deus aqui essa noite? Quem pode levantar a mão e celebrar o eterno? Porque vai passar a aprovação. Vai passar. Aleluia. Só para não ficar aqui, para eu não perder aqui o bonde, como a gente diz na ditada aqui, olha para quem está ao teu lado e diz: essa aprovação vai passar, e tu ainda vai pagar uma picanha para mim. A escapar não, pastor Ronai. Aleluia. Aleluia. Você crê nisso? Eu também creio nisso. Bom, para a gente caminhar para o final, eu preciso fazer uma última pergunta. E a pergunta é: qual o propósito da aprovação? Repita após mim: qual o propósito da aprovação? Para responder essa pergunta, eu preciso ler com você um texto bíblico. Zacarias 13, verso 9. Para facilitar para você que está anotando, já está aqui o texto, ele vai colocar aqui o versículo, que já tem uma tela aqui dele. Então, leia comigo. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo. E ela dirá: aleluia, aleluia. Escute. Para nós entendermos qual é o propósito da aprovação, dentre muitos textos bíblicos que nos dão base para isso, esse texto parece nos trazer uma receita formidável. Por que Deus nos prova? Qual é o propósito da aprovação? Veja, o texto diz assim, ó: e a purificarei como se purifica a prata. A palavra ali para purificar, o verbo ali para purificar, dentre muitas conotações, definições que você pode extrair dele, significa derreter, refinar, purificar, provar. Deus disse: e a purificarei como se purifica a prata. Em outras versões está refinarei. Então significa derreter, refinar, purificar, provar, refinar. O verbo aqui para provar significa examinar com detalhes, submeter a escrutínio. Então vamos ficar aqui: purificar como se purifica a prata. Para que Ourives purificava a prata? Para quê? Ele queria fazer uma joia. Então, quando Ourives queria fazer uma joia, a primeira coisa que ele tinha que fazer, ele tinha que encontrar prata. Ele procurava essa prata, ou comprava de um minerador. Quando
eles encontravam esse minério de prata, onde encontravam esse minério de prata? Geralmente ele estava no subsolo, porque as coisas valiosas geralmente estão escondidas. E quando ele encontra essa prata no subsolo, que ele retira essa prata, ela não está apta para virar uma joia. Por quê? Porque ela está cheia de terra, sujeira. Então, ele precisa limpar essa prata, lavar essa prata. Então a primeira coisa que ele faz, ele pega essa prata e submete essa prata à água. Limpa com água. Qual é o propósito da purificação? Qual é o propósito da provação? Primeiro, nos limpar. Limpeza com água. Para que isso aponta, pastor? Isso fala da ação do Espírito Santo em nós, nos limpando por meio da palavra. Jesus falou em João capítulo 3, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus disse em João 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra nos limpa, a palavra nos lava, a palavra nos purifica. Então ele vai fazer isso, ele lava esse minério de prata. Só. E por que Deus disse assim? Eu vou passar pelo fogo. Por que ele faz esse detalhe? Ele ressalta isso. Por quê? Porque quando ele lavava esse minério de prata, a sujeira que estava por fora, a água tirava. Mas tinha um problema. É que a prata, o minério de prata não contém apenas sujeira por fora. O minério de prata também contém sujeira por dentro. E esse minério que contém sujeira por dentro, essa sujeira que tem por dentro não sai com água. Precisa ser submetida a calor. Salomão disse em Provérbio 25, versículo 4, tira da prata a escória e sairá vaso para o fundidor. E como é que ele tirava da prata esse lixo que nós chamamos de escória? Ele tinha que colocar essa prata dentro de um recipiente chamado crisol ou cadinho. Provérbios 27, versículo 21 diz assim, o crisol é para a prata e o forno para o ouro. Então o ourives pegava essa prata e botava num recipiente. Segundo o propósito da provação, diga assim comigo, refino e purificação. Esse é o segundo propósito da purificação, da provação. Ele pegava essa prata e botava dentro de um cadinho. Para facilitar teu entendimento, é esse recipiente aqui. Veja, irmão, olha como é que o cadinho ficava, incandescente, né? Se ele ficava incandescente, imagina a prata que estava dentro dele. Então colocava a prata dentro do cadinho e levava para dentro do forno. E o que o ourives fazia? Ele queria tirar a sujeira que estava dentro da prata, que não sai com água. Por isso que a palavra de Deus também é comparada a fogo. E aí ele ia aquecendo a temperatura. E a prata começava a derreter. Agora olha só que detalhe. Quando ele reparava que mesmo com aquele calor, a prata não estava derretendo, o que ele fazia? Ele aumentava a temperatura. Você já reparou que às vezes quando você está na prova, quanto mais você ora, mais ela aumenta? Quem já viu isso? E por que isso acontece? Estudando isso eu passei a entender. Por que isso acontece? Porque quando nós estamos passando por provação, nós queremos que as circunstâncias mudem. Mas o propósito da provação não é mudar as circunstâncias, é mudar você. Então enquanto você ora para Deus mudar as coisas, você não está mudando. Então ele precisa aumentar a temperatura. Mas quando você entende que é você que tem que mudar, que é eu que tenho que mudar, então está funcionando. Ele pode baixar a temperatura, porque nós já estamos entendendo aquilo que ele quer na nossa vida. A provação tem menos a ver com as coisas mudarem. A provação tem tudo a ver com nós mudarmos. Escuta isso aqui. Olha para quem está ao teu lado e diga assim, ó, não são as coisas que precisam mudar, é você que precisa mudar.
Olha para mim, estou caminhando para o final, por gentileza. Escute isso aqui. O ourives quer fazer da prata uma joia, mas a prata tem sujeira onde? Onde? Por dentro. Irmão, a verdade é que Deus quer fazer muita coisa na minha vida e na tua. Mas o nosso problema é que nós ainda temos muita sujeira por dentro. Escute isso aqui. Uma vez eu parei para pensar por que Jesus, quando foi para a cruz, ele não foi decepcionado. Ele poderia ir para a cruz decepcionado, pastor? Sim. Ele poderia, como humano falando, ele poderia ter ido para a cruz dizendo: bando de traidores, bando de ingratos, abençoei a vida deles, curei, libertei, fiz um monte de coisa. Agora aí, ó, gritando crucificam. Ninguém aqui para me ajudar. Jesus poderia ter feito tudo isso, sim ou não? Ter ficado chateado. Por que ele não ficou? Por que quando ele foi para a cruz ele ficou quietinho? Pilatos ficou: você não fala nada, eles estão te acusando. E Jesus: vou ler com você um texto que vai nos ensinar sobre isso. Abra sua Bíblia em João 2, verso 24 e 25. Escute isso. Eu ouvi isso há muito tempo de um homem de saudosa memória, Miles Moore. Escute isso. João 2, verso 24 e 25 diz assim: o que tem aqui enquanto você está abrindo? Jesus tinha acabado de fazer a transformação da água em vinho, ter purificado o templo. O povo está ovacionando Jesus, o povo está aplaudindo. Jesus é top, Jesus é grande, Jesus é tremendo. Hashtag Jesus é top, Ele é poderoso. Está todo mundo aplaudindo, pastor Ricardo, a Cristo. Agora, olha a reação de Jesus para eles. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos os homens e não necessitava de que alguém desse testemunho de homem, porque ele conhecia o que havia no homem. Por que Jesus não se decepcionou? Porque enquanto ele fazia milagre, todo mundo aplaudia, ele ficava sério, olhava para eles e dizia: não confio em vocês. Tem sujeira dentro de vocês. Hoje vocês estão gritando Hosana, daqui a pouco vocês estão gritando crucificam. Não confio em vocês. Por isso ele nunca se decepcionou. O texto diz: ele sabia o que havia no homem. Diga comigo: sujeira. A verdade é que todos nós, a começar de mim, que nesse momento estou com o microfone, tem um pouquinho de sujeira por dentro. Só tem um jeito de tirar: fogo da provação. Pastor, e como é que o ourives conseguia tirar? Quando ele aquecia a temperatura, o que acontecia? A prata começava a derreter. Quando ela derretia, a escória, a impureza, o que não prestava, subia. Mas a prata, que era o importante, descia. Então é quando eu desço que Deus pode analisar a minha vida. É quando eu me submeto que Deus pode limpar a minha história. É quando eu desço que Deus pode agir. É quando eu digo: eu não sou, eu não tenho, eu não posso, eu não sei. O Senhor é, o Senhor pode, o Senhor tem, o Senhor é capaz. É quando eu me submeto que Ele pode agir na minha vida, que Ele pode agir na tua vida. É quando eu desço. Terceiro propósito da aprovação, diga comigo: maleabilidade. A prata, no seu estado original, é dura e resistente. Como é que você vai fazer um brinco, uma trança, um colar trançado, uma pulseira, uma aliança com um objeto tão duro assim? Não dá, ela tem resistência. Então o que o ourives tem que fazer? Ele tem que colocar ela no cadinho, derretê-la, para que ela se torne maleável, flexível ao propósito que Ele tem para ela. Pastor, porque Deus nos prova. Deus conhece nosso coração. Nós ficamos o tempo inteiro dizendo: eu sou assim,
Esse é meu jeito. Essa é a minha ideia. Essa é a minha mania. É o que eu aprendi. Eu não vou mudar. Os incomodados que se mude. Deus tem um jeito de quebrar a minha e a tua resistência. Deus tem um jeito de tornar você maleável e te levar para o formato que Ele te quer. Porque depois que a prata é derretida, ela cabe em qualquer formato. Ela pode ser transformada em qualquer coisa. Pastor, por que as coisas estão difíceis? É Deus quebrando a minha resistência. É Deus quebrando a tua resistência. É Deus trabalhando na nossa vida para nos colocar no formato que Ele deseja, da forma que Ele te quer. Tem alguém crendo nessa palavra? Tem alguém entendendo esse evangelho aqui? Oh! É Deus nos tornando flexíveis. Escute isso aqui, escute isso aqui. Depois que essa prata, ela tem maleabilidade, ela está refinada. Qual o propósito da provação, pastor? Gerar qualidade e valor. Ele pode transformá-la numa joia. Eu quero começar aqui a dizer para você que você vai sair dessa prova, mas você vai sair com um valor incomparável. Você vai sair de um jeito diferente. Quem olhar para você vai ver que alguma coisa mudou na sua vida. Sabe por quê? Como eu disse lá no princípio, o propósito da provação não é te destruir. O propósito da provação é no final Deus te fazer bem. Deus está transformando você numa joia. Deus está transformando você numa pessoa especial. Deus está te preparando para posições altas. Deus está, você que nos acompanha pela internet, não desista por causa da dificuldade. Deus está trabalhando na tua vida. Deus está forjando o teu caráter. Deus está trabalhando na tua maturidade e estrutura para te colocar em lugares que você nunca pensou, nunca imaginou, nunca passou na sua cabeça. Deus está fazendo de você uma joia rara. Alguém pode exaltar? Alguém pode bendizer? Alguém pode glorificar? Oh! Aleluia! 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 Deus está transformando você numa joia rara, querido. Você precisa entender isso. Como eu disse aqui numa outra mensagem, uma coisa que eu aprendi, ouvi há muito tempo. Existem dois tipos de crente. Já contei isso aqui, que eu ouvi. Existe o crente bateria e o crente teclado. Qual é a diferença? É que o crente teclado, basta Deus dar o toque, o tom, e já solta adoração, obediência. Já está fluindo. E o crente bateria, Deus tem que descer o pau nele para funcionar. E a notícia é que Deus toca bem os dois instrumentos. Como você quer ser tocado, depende de você. Eu já disse, Deus não precisa descer o pau no Oreste, até porque ele é magrinho. Só tocar, eu já quero me submeter e obedecer e andar dentro daquilo que o Senhor tem para minha vida. Aleluia! Eu termino dizendo que, dentre muitas coisas que se faziam com prata, pastor, posso pedir o povo ficar de pé? Por favor, ficar de pé. Dentre muitas coisas que se faziam com prata, faziam-se espelho. Diga comigo, espelho. Espelho serve para quê? Refletir. Espelho serve para refletir. Coloca a próxima imagem, a última imagem, por favor. Eu não sei como é que você entrou nessa prova, mas eu já sei como é que você vai sair. Se você entrou fraco, vai sair forte. Se entrou pequeno, vai sair grande. Se entrou humilhado, sairá exaltado. Você vai refletir a grandeza do Criador. Quem olhar para você vai ver Deus na sua vida. Quem olhar para você vai ver o Criador em você. Você vai refletir o caráter de Deus. Você vai refletir o perdão de Deus. Você vai refletir a misericórdia de Deus. Você vai refletir a graça de Deus. Deus está trabalhando na sua vida. Quem recebe essa palavra? Quem pode
celebrar bem forte? Quem pode exaltar? Quem pode misturar o aplauso com aleluia? Glória a Deus! Aleluia! 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 Você pode liberar uma palavra para alguém perto de você e dizer: aguenta só mais um pouquinho. Já estou vendo o reflexo de Deus na sua vida. Aleluia! Já estou vendo o Espírito Santo trabalhando em você e gerando em você a imagem do Criador. Já estou vendo, já estou vendo, já estou vendo, já estou vendo. Vai passar essa prova, vai passar essa luta, e a experiência que vai ficar, você vai aconselhar muita gente, vai abençoar muita gente vai se levantar por causa de você, muita gente vai voltar para a fé por causa de você. Oh, aleluia! Aleluia! Porque eu bem sei que pensamento tem o de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então passareis a orar a mim, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia, aleluia. Glória seja dada ao Altíssimo, glória seja dada ao Altíssimo.